lembrar que recordar é viver. Estamos num dia em que o dólar, mais uma vez, sobe e chega até este momento a R$ 6,17. Ontem bateu R$ 6,20. Baixou um pouquinho, voltou a subir. A despeito de toda expectativa de que o mirrado pacote fiscal, que não resolve o problema criado pelo governo Lula, porque as contas estavam em dia, apesar da pandemia, o mirrado pacote fiscal ia conter o dólar, ia segurar a economia, ou melhor, ia impedir que continuássemos nesse caminho de transformar o Brasil mais uma vez naquilo que foi durante o governo de Dilma Rousseff, um país em recessão, isso quando o resto do mundo crescia, e com milhares e milhares e milhares de desempregados. Pois bem, senhor presidente, recordar é viver. Nós estamos diante de uma votação importante do Orçamento da República e o desafio que temos é tratarmos do Brasil a partir do projeto de desenvolvimento nacional. A economia brasileira cresce de um modo importante e não há razão para que o ajuste seja feito na conta dos mais vulneráveis. É por isso que me posiciono favoravelmente a mantermos as regras do BPC e trabalhamos para garantir também as questões relacionadas ao salário mínimo. Agora, digo aos senhores e senhoras, as dificuldades do Brasil não estão no Palácio do Planalto, muito pelo contrário, agem como agourentos os porta-vozes do mercado que tentam permanentemente criar um país à sua imagem e semelhança. O que querem do Brasil esses setores que elevam o dólar, que pressionam o câmbio e que destroem a economia é justamente jogar o país na recessão para impedir o crescimento do Brasil e desestabilizar a política nacional. Se tivemos golpistas até bem poucos dias e agora ainda urdindo golpes no ambiente da política e na esfera militar, na esfera da mídia e na estrutura pública e por dentro dela, valendo-se inclusive de cargos importantes, a prisão de Braga Neto dá um freio de arrumação naquilo que precisa ser feito no Brasil contra os golpistas que atuam na esfera política. Mas e aqueles que atuam na esfera econômica? Aqueles que estão, como o presidente atual do Banco Central, a elevarem os juros, especulando também e programando uma alta para o início de 2025, que elevará para mais de 14 pontos e que, na verdade, fazem com que a economia brasileira entre, eles tensionam no sentido da recessão. Ao contrário disso, a indústria brasileira cresce de uma forma singular no atual momento pela política governamental. O Brasil tem equilíbrio fiscal, o Brasil tem equilíbrio. O que não podemos continuar é com sinais trocados de isenções tributárias, sem que elas produzam para o país o projeto, o fortalecimento do projeto de desenvolvimento. O que não podemos permanecer é tratando o orçamento como coisa parlamentar, sem cumprirmos as nossas responsabilidades primeiras, que são com a estabilidade efetiva, mas com o desenvolvimento e os direitos sociais do povo brasileiro. Essa captura do orçamento, ou pelas isenções, ou pelo parlamento, acaba definindo um rumo que dificulta o desenvolvimento nacional. Por isso, sustentamos a importância, nesse momento, de sermos firmes no ambiente da política, enfrentarmos o golpe continuado que busca espizinhar a democracia e rasgar a Constituição, cuja prisão de Braga Neto
é notícia alvissareira para aqueles que buscam a democracia verdadeira, mas também enfrentar-se o golpe da economia. Tem coisas que precisam ser ditas na hora de debater as contas públicas. Eu vi alguém da oposição encher a boca e dizer precisa do equilíbrio fiscal. O Lula gasta muito. Seguidamente se ouve isso. Mas o que a direita fez quando governou? Cortou. Mas cortou onde? Cortou da saúde, cortou do SUS, deixou o SUS arrebentado, inclusive. Na educação, as universidades não tinham nem água, nem luz. Ora, isso não é equilibrar as contas, isso é destruir o país. E o Lula tem dito isso, não adianta só ter responsabilidade fiscal, tem que ter responsabilidade fiscal e social. E é exatamente esta é a marca que o presidente Lula vai deixar, responsabilidade fiscal e social. E aqui eu não estou falando nem dos calotes que a direita deu nos precatórios, deu nos estados, deu nos municípios. E não me venham com aquela conversa de que nosso governo deixou o orçamento zero. Isso é uma grande mentira. Nem o teto de gastos que defendiam, cumpriram. Estouraram todos os anos e em bilhões. E eu preciso perguntar, esta casa, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional, qual é o compromisso real com o equilíbrio fiscal no país? Eu quero lembrar que só no PERSE e na desoneração da folha, esta casa tirou 45 bilhões das receitas do Brasil. Eu repito, esta casa foi responsável em tirar 45 bilhões do orçamento desse país. E sem falar dos mais de 40 ou próximos a 50 bilhões de emendas parlamentares, que é outra distorção nesse país, onde tem um orçamento parlamentar no regime presidencialista, que é totalmente perverso. Então, eu vim aqui dizer, chega de hipocrisia. O parlamento também é responsável pelo déficit das contas públicas, porque amplia benefícios para o andar de cima, que ainda é a outra grande contradição. Mas mesmo assim, com tudo isso, o presidente Lula, o ministro Haddad, tem feito todo o esforço e não terá calote, como teve em governo anterior, e nem mentira, como foi feita pelo Bolsonaro e Paulo Guedes, do ponto de vista de equilíbrio das contas do Estado. Nós vamos debater esse assunto, fazer tudo o que é possível para que a economia continue crescendo, e ela está crescendo, crescendo com distribuição de renda, afirmando o país internacionalmente, recolocando programas sociais, fazendo a economia crescer e ainda de forma sustentável, na neoindustrialização que foi, do ponto de vista da última pesquisa do crescimento econômico, com enfoque nos serviços, porque o povo começou a precisar mais de serviços, porque a renda do povo melhorou, tem mais emprego, diminui a taxa de desemprego e também porque a indústria passou a ter estímulo novamente dentro do Brasil. O que a direita sabe e fez é deixar mais gente doente, sem estudo e com fome. E isso nós não vamos permitir no nosso país. Por isso, essa sessão do Congresso, nesse final do ano, é muito importante para que nós possamos aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, vários PLNs que hoje estão para alocar recursos em várias áreas fundamentais na economia desse país e podermos votar a lei orçamentária para 2025, para podermos continuar na união e reconstrução, que é o grande lema do presidente Lula. Essa é a mensagem também que eu quero deixar, já aproveitando os ensejos natalinos, deixar um Feliz Natal a todas as pessoas, aos congressistas aqui, a todos os assessores, à sociedade brasileira, e que 25 seja mais promissor do que está sendo já esse período do governo do presidente Lula, para que a economia cresça descentralizadamente, sustentavelmente, e a vida do povo continua melhorando. Muito obrigado, presidente.